eu não tô falando de você, mas você chegou a ver pessoas fazendo rituais satânicos para o rock and roll ou para promover músicas, para vender mais discos? Isso não, para ter um sucesso. É um Sucesso mito. ou fama. Essas coisas de ver alguém fazendo, que nem chamam, né, a história do Pentagrama Robert Johnson, né, essas histórias que vendeu a alma para fazer sucesso, são as lendas que existem do Robert Johnson e outras lendas aí. Eu nunca vi esse tipo de coisa, mas eu já vi caras adoradores do demônio, sim. Porque a gente já tocou em muitos shows. O Dr. Sim, ele tem essa vertente bem rock and roll raiz, mas ele passa também pelo metal, pelo progressivo, com muitas influências. É um hard rock que engloba muita coisa. E existem algumas pessoas assim que você vê, pô, o cara dele adora o demônio, né? O cara não tá falando de brincadeira. E chega a ser um pouco, no meu ponto de vista, até um pouquinho estranho. Eu acho estranho. Como é que você pode adorar alguma coisa que na realidade só... É que, pô, até aqui já viu o cara falando lá, o satanista. Pois. Então, assim, tem caras que realmente levam isso como uma religião. O cara adora Lúcifer, não sei o quê, e falam os nomes de umas outras entidades. Você diz, mas isso nos bastidores. Sim, o que eu vejo é bastidor, assim, os caras... Ou então você vê pela camisa que o cara usa, pelas bandas que o cara gosta, às vezes que o cara é satanista. Né? E até porque muitas vezes tem experiências traumáticas com familiares ou quando cresceu, porque às vezes era obrigado a obedecer um vô, um pai para ser católico, alguma coisa, o cara pegou o bode daquilo. Testemunha de Jeová deixa muita gente tem um amigo muito próximo que a família inteira era, e ele se traumatizou, e aí, pô, quando você vê o cara, ele tá buscando uma outra coisa, né? Mas eu não tenho, assim, eu não tenho um amigo. Eu sou amigo de todo mundo, mas eu não tenho um amigo pessoal que... Você circula em todos os bastidores. Exatamente. Puxa, mas assim, o que me passa pelo que tudo que eu... A Nath fez uma careta ali. Tudo que eu vivenciei e presenciei, por exemplo, quando eu vejo uma capa do Iron Maiden que tem o Ed, eu sei que aquilo é uma coisa, um teatro... Sim, um show, faz parte do show. É teatral, como é o próprio Ozzy Osbourne e Black Sabbath. Aquilo é um teatro. A banda era uma banda de blues que viu que o que vendia, o que estourava no mundo era um filme de terror. Eles uniram as duas coisas de uma forma genial e fizeram Iron Maiden. Poxa, Bruce Dickinson, conheci os caras pessoalmente. São cavalheiros, são inteligentíssimos, são legais, são do bem. Então, assim, o fundamento, eu não sou nenhum especialista em satanismo, mas o fundamento é uma coisa que me repele. Então não consigo estar próximo dessas pessoas que eles façam, cada um é um indivíduo, que eles façam tudo que eles fazem. Você pode interpretar, julgar o livro pela capa, assim como o Dr. Sim. Lembra, a gente recebeu uma mensagem, né? Tem pessoas extremamente religiosas que questionam, falam, vocês são vocês são, né, de alguma... A gente fala, não, todo mundo aqui acredita em Deus, Jesus, é uma ficção. Não, mas então, já que surgiu esse tema, acho que é legal explicar o nome, então, né? Que é Dr. Sim. Banda com nome satânico. Vamos cravar um corte, vamos aproveitar. É legal ela lembrar isso, porque a gente sofreu já por causa do nome. Inclusive, quando eu vi o nome da banda, eu falei, Dr. Sim. Aí eu fui ouvir as músicas, eu falei, nossa, olha o poder dessas músicas, assim, de arrepiar. Né? Letras lindíssimas, né? A vibração sonora. Então, assim, e a vibração do nome? Não condiz, né? Algo que realmente foi colocado ali na simbologia não tem um... Tá, mas calma aí, então vamos lá. Dr. Sim, esse nome é uma referência satânica? Olha, a gente cresceu, uma das bandas favoritas da vida foi o Kiss. E o Kiss tinha aquelas figuras, né? O gato, né? O Star Child, que era o Paul Stanley, né? O Ace Frehley, que era o Homem do Espaço, e o Gene Simmons, que era um demônio. Mas é engraçado, é um teatro apaixonante o Kiss, tanto para criança Ivan quanto para o Ivan de hoje. Eu acho apaixonante, porque é uma coisa teatral e muito legal. E o nome Dr. Sim, a gente não tinha nome, a gente estava ensaiando no meu quarto,
A gente fez um quarto, então eu e o André ensaiando e o Edu. E a minha casa era meio que uma casa de porta aberta. Tanto que tinha noites que eu chegava lá, a gente já tinha muito fã de outros projetos que a gente já tinha tocado. Tinha noite que eu chegava em casa e tinha 20 pessoas no meu sofá ali em casa que eu não sabia quem eram. E minha mãe tava lá dando cafezinho para todo mundo. Era um clube. Mas num desses ensaios, entrou uma senhora, né, completamente alterada, gritando que a gente era demoníaco, que a gente era drogado, seus pecadores. E quando ela falou esses pecadores, cara, até travou aqui a imagem, mas funcionou. Ele só vai trocar a bateria, ela vai botar uma bateria geladinha na câmera. Legal. Mas tá falando e quando rolou essa senhora falando essas coisas, cara, aquilo pra nós, esse nome pecado, a gente, tirador de sarro. Pecado. E rock and roll, a gente tava, imaginando, tava na batera, sem camisa, com cabelo na cintura, eu queria rock and roll. Só que uma coisa assim, a gente nunca teve essa coisa de pensar, estou fazendo algo ruim. Não, a gente queria tocar rock, a gente queria tocar o que a gente mais gostava. E foi muito legal porque a gente ficou com esse nome na cabeça. E uma música que a gente, inclusive, acabou entrando num disco do Dr. Sim com meu pai tocando junto, a gente chamava Dr. Jazz. Então, e uma outra música do Kiss, que era favorita nossa, era Calling Dr. Love. Então, Doctor. E o Sin veio por causa que ela falou que a gente era pecador. Esses pecadores. E a gente falou, pecador, esse é um nome bem forte para rock. E Dr. Sin. E Dr. Sin, aí no final, era um nome muito estranho. É um apelo comercial, né? Era um nome estranho, a gente não pensava em comércio. Aliás, uma das coisas que, quando a banda começou, a gente não pensava em nada. Só pensava em fazer o som que lembrasse os nossos ídolos e que a gente se divertisse. Mas o Dr. Sin era um nome que muita gente torcia o nariz. Não gostavam do nome. E quando a gente foi assinar o contrato com a Warner, depois daquela ida para os Estados Unidos e tudo, a gente descobriu que existiam mais 2 Dr. Sin na Inglaterra. E a gente teve que negociar com essas bandas, a gravadora ajudou, para que a gente ficasse com o nome no final. E no final a gente acabou brigando pelo nome, achou legal, assim, brigando no bom sentido, a gente adotou o nome. Só que muito era, por que Dr. Sim? Toda entrevista, por que Dr. Sim? Doutor Pecado. Então acho que tem a ver, o pecado ele anda junto com o ser humano. Claro. Já pecamos muito, vamos pecar mais, e não adianta. Quem falar nunca pequei ou nunca pecarei, meu Deus, Buda ou sei lá quem é o cara. Porque não existe isso. Todo mundo é cheio de falhas e pecados, entendeu? Agora, obviamente as pessoas olhavam para nós e falavam, imagina os pecados desses caras, deve ser algo muito absurdo, né? Devem fazer sacrifício. Polêmica. Não, eram 3 meninos tocando rock and roll. Isso aí é legal que você falou, eu também, não é que eu não sou especialista, mas eu achava que o Black Sabbath era uma banda satânica mesmo. Não. Então você tá explicando um grande... Que aí tem aquela história que ele mordiu o morcego, que ele comeu uma macumba. Sabe que isso foi um acidente, né? Mas acho que ele mordeu... morcego, mas era o show, era só... Não, mas ele sempre mordia um morcego falso. Até que um cara fez uma sacanagem e jogou um morcego de verdade pra ele. E aí, quando ele viu que virou morcego, virou um negócio e virou. Nossa. Que nem falava que o Gene Simmons pisava em pintinho do Kiss, que ele ficava pisoteando pintinhos no palco. Não, me parece que uma vez soltaram pintinhos pra zoar com ele sem querer, ele pisou em um, não sei, uma coisa assim, não me lembro a história. Mas os caras do Black Sabbath, nós já tocamos junto com o Black Sabbath também, mesmo show. Monsters of Rock. E são cavalheiros, lords ingleses. Os caras não são malignos, eles não têm nada a ver com essa história. Talvez eles tenham até pesquisado muito para poder fazer uma coisa convincente. Claro. Mas são realmente lords. Tony Iommi, Geezer Butler, Bill Ward. Não tem essa. Você pega o Jimmy Page, é um cara que já era um pesquisador. Ele é pesquisador, sempre foi pesquisador de várias coisas, de instrumentos exóticos e pesquisador do Crowley, do ocultismo. Comprou a casa que era do Crowley, né? Aleister Crowley. Pesquisa realmente essas coisas dos dois lados da moeda, né? Como é que ali já rola alguma coisa. Eu não posso afirmar, mas eu conheci o Jimmy Page e assim, um cavalheiro também, um momento mais emocionante da minha história com algum ídolo foi essa, quando eu conheci o Jimmy Page. Mas ele tem esse interesse gigante por essas coisas. Aí eu já não sei responder por ele até que ponto vai esse interesse.
Mas quando a pessoa vê, pô, já tentaram bloquear show do Kiss, existiam campanhas feitas nos lugares fora para não comprarem ingressos porque eles eram satânicos, ou Iron Maiden, Dr. Sim, já tentaram bloquear shows nossos, tiveram movimentos em alguns shows no começo da carreira que tinham faixas para as pessoas não entrarem porque Doutor Pecado está lá dentro. Sabe? Poderiam ter umas faixas na nossa imersão paranormal, né? Não entre. Não entre aqui. É aí que a galera entra mesmo. Não, mas eu tô falando isso porque no começo desse projeto aqui, a gente recebeu muita crítica, assim, o que as pessoas falavam? Falava, a paranormalidade não é coisa de Deus. Não mexam com isso. Vocês são hereges, vocês são falsos profetas. Imagina se todo mundo fosse falar só o que é referente a Deus. Eu acho que, inclusive, Deus deve ter jogado tudo isso no universo. O que não é referente a Deus? Exatamente, não é? Exatamente. Se Deus é um tudo, né? Pois é.